Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à aula do dia 30 de setembro de 2021, aula do curso de Economia Política 2. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre o ciclo do capital monetário. O objetivo hoje é encerrar essa discussão sobre o ciclo do capital monetário para as aulas seguintes. A gente finalizar a discussão com análise do ciclo do capital produtivo e do capital mercadoria. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu queria perguntar a vocês, é se vocês receberam a aula do dia 28 agora. Eu gravei na terça-feira. Vocês receberam? Só verificando aqui rapidinho, porque eu estive observando e parece como que não chegou. Você recebeu, Yuli? Recebeu a gravação, Yuli? Eu acho que sim, professor. Deixa eu confirmar. Porque se alguém recebeu, é porque eu mandei para todos. Normalmente eu copio todos os e-mails. São poucos nessa turma. Confirma aí depois no chat. Tá bom? Vou dar início aqui à aula e depois vocês botam aí a resposta no chat. Caso ninguém tenha recebido, basta enviar um e-mail solicitando. Eu envio. Eu vou projetar aqui minha tela. Então, o que é que nós fizemos lá na reunião da terça-feira? Eu chamei a atenção, né, da confusão que normalmente é feita, né, tanto no imaginário popular quanto na própria teoria econômica, entre os conceitos de dinheiro e de capital. Né? E aí eu mostrei que o capital começa seu ciclo sobre a forma monetária para poder realizar aquelas funções técnicas que somente o dinheiro, né, o equivalente geral da economia, pode exercer, né? Meio de pagamento, meio de compra, meio de valores, etc. E argumentei que para que o dinheiro se transforme em capital, né, para que ele comece o ciclo sob a forma de capital monetário, é necessário, né, antes de mais nada, a estruturação da sociedade, né, em duas classes fundamentais, que são a burguesia de um lado e os trabalhadores assalariados do outro. Vocês devem estar lembrados, né, dessa discussão que eu fiz na aula de terça-feira. Então, hoje, vamos dar continuidade a essa discussão sobre o ciclo. Né? Então, como síntese, né, do que foi discutido na aula anterior, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que a combinação dos meios de produção com a força de trabalho em condições capitalistas demarca precisamente uma época histórica. Né? Então, não basta a mera relação monetária entre comprador e vendedor da força de trabalho, né? Não basta a mera combinação entre meio de produção e força de trabalho. Para que essa combinação possibilite a transformação do dinheiro em capital, é necessário certos pressupostos históricos, né? Por exemplo, a estruturação da sociedade em classes sociais, né? Os proprietários e os não proprietários do capital, para que todas as funções técnicas do dinheiro, né, possam ser transformadas em funções do capital. Foi isso que eu argumentei na aula anterior. Né? Então, essa combinação específica torna-se ela mesma uma função do capital, processo de produção capitalista propriamente dito. Né? Então, o que a gente deduz disso? Que os meios de produção e a força de trabalho, eles não constituem por si só capital.
né? Só em determinadas condições históricas que eles adquirem essa configuração específica. Que condições históricas são essas? É a partir do momento em que os proprietários do capital, né, estabelecem relações materiais de produção, relações sociais de produção com os não proprietários, né, do capital, ou de todas as condições de realização do trabalho, que tem como única opção de sobrevivência a venda de sua força de trabalho. É a partir desse momento, né, que surge o que nós conhecemos como um sistema capitalista, ou simplesmente capitalismo, ou modo de produção capitalista. Né? Então, do ponto de vista histórico, o capitalismo ele surge mais ou menos ali no século XV e XVI, na Europa. Então, a partir da periodização feita pelo Marx no Capital. E o capitalismo industrial, como nós sabemos, né, ele surge no cenário histórico, no palco da história, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial Inglesa. Bom, e aí dando, né, continuidade, né, a essa discussão sobre o ciclo do capital monetário, nós vimos que, a partir do momento em que ele se transforma em dinheiro, né, ele pode exercer aquelas funções técnicas, e ao se transformar em dinheiro, ele pode comprar os elementos da produção. Você trabalha em meio de produção, ao ser efetivada essa compra, aí o capital, ele deixa de assumir a forma monetária e assume a forma de capital produtivo. Né? Então, o ciclo do capital é interrompido na medida em que o capital agora adentra a esfera da produção, né? Ingressa na esfera da produção. E o produto final, né? O resultado final do processo produtivo não é apenas a mercadoria que vai ser produzida, né? O conjunto de mercadorias que vão ser produzidas, mas sim o capital mercadoria, né? Que vai ter um valor que ultrapassa a soma que foi despendida pelo capitalista na compra, tanto da força de trabalho quanto dos meios de produção. Então, por isso que o nosso M aqui vai ser M', certo? Vai ser M'. Porque no M' aqui, você tem um somatório do que foi gasto na compra da força de trabalho, né, pagamento de salários, mais o que foi gasto na aquisição dos meios de produção, mais a mais-valia que foi criada no processo produtivo, processo de produção. Então, por isso que nós temos M'. Né? E aí nós ingressamos no terceiro estágio do ciclo, né, que é descrito pela fórmula M', né? M'. Então, para que o capital possa concluir o seu ciclo, né, ele precisa vender todo esse capital mercadoria aqui para que ele assuma novamente a forma monetária, só que agora, né, nós não vamos ter mais o D inicial, mas sim o D'. Significa o quê? Que esse D' final, certo? A soma de valor dele é superior ao D inicial. Por quê? Porque além do valor dos meios de produção que foram consumidos na produção, mais o valor gasto em salários, nós vamos ter também, né, como parte componente aí desse D', a mais-valia que foi criada na produção. Já falei aqui repetidas vezes, então não vou me aprofundar nessa discussão. Né? Então, o que é que a gente percebe aqui? Né? O que é que a gente percebe aqui? Que todo capital industrial, ele assume três formas, né, durante esses três estágios, durante o seu ciclo completo. Que formas são essas? A forma do capital monetário, do capital produtivo e do capital mercadoria. Né? Então, o capital monetário,
capital produtivo e capital mercadoria nada mais são do que formas de existência do capital industrial. Certo? São formas de existência do capital industrial. Então, vou colocar aqui, vou um pouco aqui adiante, certo? São formas de existência do capital industrial. Então, o capital, quando a gente fala em capital industrial, a gente está se referindo ao capital que adota essas três formas durante todo o seu processo cíclico. Então, o capital industrial, ele assume tanto a forma de capital monetário, quanto a forma de capital produtivo, quanto a forma de capital mercadoria. Então, ao se falar em capital comercial, a gente está se referindo na forma do capital, né, que durante seu processo ciclo assume essas três formas. Então, vamos pensar, por exemplo, dar um exemplo aqui mais concreto, né? A empresa Brastemp, que vende televisores. Eu vou modificar os exemplos para vocês entenderem, né? Melhor, né? Com a diversidade de exemplos. Então, nós sabemos, né, que a Brastemp produz, enfim, micro-ondas, né? Geladeiras, né? Enfim, fogões, né? Elétricos e por aí vai. Pois bem, aí é um clássico exemplo de capital industrial. Então, no ciclo do capital da Brastemp, né, você tem o capital sob a forma monetária, né, ou seja, sob a forma de dinheiro. Então, uma parte considerável do capital dessa empresa está sob a forma de dinheiro. A outra forma, né, que o capital da Brastemp assume é a forma de capital produtivo, que são quem? Que são os trabalhadores, né, que estão lá empenhados no processo de produção desses televisores, né, refrigeradores, micro-ondas, etc. Bem como, né, as instalações físicas, né, da fábrica da Brastemp, as máquinas, equipamentos, as matérias-primas e auxiliares que ela utiliza na produção desses eletrodomésticos. Tá? E qual é o capital mercadoria da Brastemp? São as mercadorias que a gente compra no dia a dia, né? Os televisores, né? Porque essas mercadorias, elas são o resultado do processo de produção, né? Então, o capital mercadoria da Brastemp é constituída pelo quê? Pelos fogões elétricos que ela produz, pelas geladeiras, pelos micro-ondas e outros produtos aqui que não me vêm, eu não estou me lembrando agora, mas esses são os principais, né? Geladeiras, né? Micro-ondas e fogões, né? Da Brastemp. Deve ter mais agora. Máquina de lavar. Okay? Máquina de lavar. Máquina de lavar também. Máquina de lavar. Né? São os 4 principais produtos. Né? São os 4 principais produtos. Então, todo ele... Aí é o capital mercadoria. É o capital já sobre a forma mercadoria. O capital mercadoria é o resultado do processo produtivo, sempre. Né? Então, no ciclo do capital da Brastemp, ela vai assumir sempre essas 3 formas. Capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria. Na Samsung é a mesma coisa, né? Numa parte do ciclo dela assume a forma de capital monetário, né? Então, no início do ciclo do capital da Samsung está sobre a forma de dinheiro. Esse dinheiro é utilizado para comprar máquinas, equipamentos, etc., né? Instalações físicas, etc. Bem como também é utilizado para pagar salários. Então, o capital sobre essa forma, né, de capital variável, né, e capital constante, que a gente aprendeu lá em Economia Política 1, é o capital produtivo. E o resultado do processo de produção, né, dos produtos lá da Samsung são o quê? Os celulares, né, os televisores da Samsung. Aí é o capital mercadoria. É o capital mercadoria, que é o que está lá disponível para a gente comprar. Certo? Aí, quando esses televisores, celulares são vendidos, né, da Samsung, bem como também as geladeiras são vendidas, e está aqui na nossa casa, né, esses produtos, etc., aí deixa de ser capital, porque já entrou na esfera do consumo. Né? Por que deixa de ser capital? Porque, na medida em que ela foi vendida,
o capital deixa a forma mercadoria e assume novamente a forma monetária, que é o de linha. Né? Então, quando a Samsung consegue vender, né, os produtos que ela, né, enfim, oferece, né, no mercado, o capital deixa a forma mercadoria e passa a assumir novamente a forma de capital monetário, capital dinheiro, né, que é o de linha ali do final da fórmula. Isso também vale para a Brastemp e qualquer outro tipo de empresa industrial que vocês imaginarem. Mas quando a gente fala em capital industrial, é o capital que assume essas três formas. Tá? Então, capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria nada mais são do que diferentes formas de existência dos capitais industriais. Diferentes formas de existência dos capitais industriais. Isso é muito importante a gente entender. Certo? Isso é muito importante a gente entender. Diga lá, pode falar. Aqui eu sou do microfone. Essa compreensão dessa questão aí que me leva a que você está colocando, das três formas, repare só que está colocando, as três formas do capital industrial formam o ciclo. Mas eu lendo um pouco aí, parece-me que Marx enfatiza que, na realidade, o ciclo do capital, mesmo enquanto tal, começa no capital produtivo, não é isso? Não, começa no capital monetário. Ah, no monetário. Sempre, todo o ciclo do capital começa sobre a forma monetária. Certo? Porque senão ele não pode adquirir os elementos da produção e viabilizar a produção de bens e serviços. Certo? Agora, obviamente, que ele, durante o livro segundo, né, vai ter capítulos que ele vai se dedicar a mostrar diferenças e semelhanças entre os três ciclos, do monetário, capital produtivo, do capital mercadoria. Certo? Essas três formas são formas evanescentes, são formas transitórias do capital industrial. Mas no conceito de capital industrial está incluso o capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria. Certo? É como se fosse uma espécie de subconjunto. Tá? O universo é o capital industrial. O subconjunto, né, é o capital monetário, produtivo e capital mercadoria. Ok? Beleza, Lau? Tranquilo, tranquilo. Ficou mais fácil de assimilar agora, né? Agora ficou. Na realidade, eu tô lendo, mas eu voltei a trabalhar em sala de aula mesmo. Então, tudo retomando, eu tô assim, no meio do lendo e cansado, entendeu? Um pouquinho. Aí às vezes a dúvida eu tiro aqui na sala mesmo. Mas tem que tirar mesmo, né? A gente está aqui para isso, né? Para parar as arestas, né? E na realidade, tô torcendo para voltar para a sala física, porque já tá, vou dizer, viu? Tá É cansando. mais complicado mesmo, essas aulas virtuais. Tem suas desvantagens, né? A única vantagem talvez seja que é melhor do que nada, né? Senão a gente já teria quase 2 anos já sem aula, né? Sem aulas, né? Mas a presencial é muito melhor, né? Eu tô achando melhor do que nada, é isso mesmo, porque quando tava o tempo que tava para decidir que ia voltar ou não voltar, já tava ficando angustiado, mas nós temos que lutar para voltar para a sala de aula mesmo, porque é outra coisa. Né? Passou por essa experiência e eu Com sei bem. certeza, com certeza. Bom, enfim, vamos dar continuidade, né? Então, isso é o que nós chamamos de capital industrial. Eu quero que vocês, né, entendam esse conceito que é fundamental, né? Até para depois a gente diferenciar das outras formas do capital que a gente vai estudar a partir da segunda unidade, que é o capital comercial e o capital portador de juros, o capital bancário. Certo? Então, essa é a especificidade do capital industrial. Ele sempre vai assumir essas três formas: capital monetário,
capital produtivo e capital mercadoria. Isso é um elemento importante aqui para a gente, né, enfim, levar em consideração. Bom, e aí após discutir, né, esse conceito, né, do capital industrial, acho que ficou claro. Ficou claro, Yuli? Está hoje mais quietinha? Deu para entender direitinho o conceito? Capital industrial? Com o exemplo que foi dado? Deu Deu, sim. deu, deu para sacar, né? Ótimo. O capital, Diga, pode falar. capital mercadoria, depois que o senhor falou que há o processo de compra, ele vira moeda de novo? Vira dinheiro. Então, por exemplo, ó, porque eu falei da Brastemp, que eu comprei ano passado, né? A geladeira da Brastemp, certo? Por isso que eu me lembrei aqui e acabei, enfim, colocando como exemplo. Então, por exemplo, eu comprei pelo site da Brastemp, a geladeira, certo? Comprei pelo site da Brastemp. Aí eu comprei, né, virtualmente, mas também poderia ir numa loja, né, física da Brastemp, não importa se foi pela internet ou uma loja física, certo? Então a loja o site era da própria Brastemp, né, da própria empresa, não era do G Barbosa, nada disso, certo? Nem do Ponto Frio, nada disso. Comprei pelo próprio site da Brastemp. Aí o que aconteceu? O preço estava melhor na época. Aí o que aconteceu? Quando eu comprei o refrigerador, né, a geladeira, enquanto a compra ainda não tinha sido efetivada, essa geladeira que hoje está em minha casa era capital mercadoria da empresa, certo? Depois que efetivou a compra, né, que a geladeira chegou aqui em casa, etc., que eu fiz o pagamento, né, da geladeira, aí o que acontece do ponto de vista do capital da empresa, do ciclo do capital da empresa, dessa empresa Brastemp, né? O capital deixa de assumir a forma de mercadoria, né, que é a geladeira, a mercadoria é a geladeira, né, que ela foi produzida, né? Então o capital dela não está mais sobre essa forma, só sobre a forma mercadoria, né? E aí assume novamente a forma de dinheiro. Por quê? Porque eu paguei, certo? Então eu paguei. Então agora, né, quando eu fiz o pagamento, né, a geladeira, o capital deixou de assumir a forma mercadoria e passou, né, a assumir a forma de dinheiro novamente, certo? De dinheiro novamente, né? Obrigada. Enquanto ela não consegue vender a geladeira, o capital fica imobilizado sobre a forma mercadoria. Você já viu a gente, não sei se já viu aquelas reportagens, né? Principalmente assim do setor de automobilístico, né? Que aparece aqueles carros todos produzidos lá no pátio das grandes montadoras, já viram? Já. Né? Então, ali é tudo capital mercadoria, né? Tá tudo ali no estoque da empresa, entendeu? Eles não conseguiram vender ainda, certo? Não conseguiram vender. Então tá sobre a forma mercadoria. Quando ela consegue vender o automóvel, né? Aí o automóvel passa a ser proprietário, né? Passa a ser de propriedade do dono, né? Da pessoa que comprou o automóvel, né? E o capital da empresa agora está sobre a forma de dinheiro, né? Então, se, por exemplo, o automóvel é 50 mil, então o capital agora vai estar sobre a forma de dinheiro no valor de 50 mil reais, certo? No caso da geladeira, foi o valor da geladeira que eu comprei, certo? Certo. Entendeu agora, né? Sim. Então, isso é válido, né? Se você pensa, por exemplo, numa editora, né? Ela produz livros e vende livros. Nossa, eu ia falar agora dos seus livros aí atrás. Aqui não é mais capital. Por que não é mais capital? Porque é de minha propriedade. Sim. Já entrou na esfera do consumo. Agora, o dinheiro que eu paguei por esses livros passa a ser o capital da empresa. Entendeu, Yuli? Entendi. Quando eu paguei, né? Aí passa a ser o capital da editora, da Saraiva, por exemplo. Né? Ou de outra editora aqui, né? Que são várias editoras, né? Que produzem livros, não é isso?
Saraiva, Alcitec, por aí vai. Então, viu, Alô? Exatamente isso. Né? Quando as empresas conseguem vender o capital mercadoria, aí você tem a realização da mais-valia. Enquanto está sobre a forma mercadoria, eles não conseguem se apropriar da mais-valia sobre a forma de dinheiro. Quando vende o capital mercadoria, aí ela se, né? Aí o capitalista consegue se apropriar, né? Da mais-valia sobre a forma monetária. Ele recupera o que ele investiu inicialmente, somado à mais-valia que foi criada na produção. Né? E, obviamente, que esse dinheiro pode ou não ser reiniciar o ciclo, viu, Alaô? Sim, sim. Ele só vai fazer parte, ele só vai se transformar em capital monetário se ele for gasto para adquirir meio de produção e força de trabalho. Entendeu? E para reiniciar a produção. Senão, ele deixa de ser capital monetário. Né? Ele realiza mais-valia, né, com a venda do capital mercadoria, e o dinheiro que foi, né, auferido com a venda, né, da mercadoria pode ou não se transformar novamente em capital. Se ele se transformar novamente em capital, ele vai dar início a um novo ciclo. Certo? Vou dar um exemplo para você. A empresa Ford, né, caiu fora do Brasil, não é isso? Não foi? Sim. Né? Não produz mais aqui. Da Bahia, Então, caiu da Bahia. saiu do Brasil inteiro. Eu me lembro, mas eu me lembro da confusão em Salvador, porque eu tenho uns amigos lá que estavam acompanhando. É perder emprego, né? É, Então, mas a Ford não produz mais automóveis aqui. Então, quer dizer o quê? Que o capital, que o dinheiro não se transformou mais em capital monetário, dando reinício à produção. Entendi. Entendeu? No caso da Ford. Né? fica mais. Aí você não pode dizer que esse dinheiro, né, acrescido se transformou em capital. Né? Ele só se transforma em capital dentro do ciclo. Fora do ciclo não se transforma, não. Interessante, professor. E um dos colegas meus amigos disse que tinha muito carro no pátio ainda lá. Quer dizer, aqueles Isso. carros vão ser vendidos, mas provavelmente, assim, abstraindo a possibilidade de ser colocado na esfera financeira, mas pode ser vendido e, por exemplo, entesourado o dinheiro. Então não vira mais capital, não vira capital. Exatamente. Exatamente. Capital é um processo. Capital não é uma coisa. Capital não é dinheiro, capital não é força de trabalho, capital não é mercadoria. Capital é um processo. É valor em processo, né? Que assume diferentes formas em seu movimento, né? Capital monetário, produtivo e capital mercadoria. Entendeu? Interessante que, quando a gente está estudando o capital, lendo o livro, Marx não define capital. Capital é isso. Ele vai mostrando as formas e as figuras e as metamorfoses do dinheiro em capital, da mercadoria em capital, do força de trabalho em capital, títulos, aí vai trabalhar, aí eu não vou entrar nessa seara, mas eu imagino, por exemplo, o capital bancário se transforma em capital financeiro, e aí ele vai dizendo que tudo isso está relacionado com uma relação social por trás, sempre mantendo a valorização do valor, porque senão entra em crise, se não esse processo foi interrompido. Uhum. A gente Aí, vai ver essa questão do capital bancário mais adiante, viu? Mas, enfim, eu não vou, né, começar agora, porque senão aí ia confundir o meio de campo, etc. Mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante. eu falei Certo? assim, porque a gente vai incluindo, só com essas primeiras explicações das votações do capital, do ciclo, aí a gente teve aquela aula sobre o capital financeiro bancário, e quando vai ligando uma coisa com a outra, vai incluindo um processo lógico dentro do processo histórico. Capital é valor em processo. Capital não é coisa. Capital não é dinheiro, capital não é meio de produção, não é máquinas, equipamento, não é mercadoria. Capital é valor em processo, que pode assumir todas essas formas.
em seu movimento. Essa que é a questão. Né? Por exemplo, digamos que esses carros não consigam mais ser vendidos, eles deixam de ser capital. Certo? Esses carros viram sucata, deixou de ser capital. Né? Ele vai ser, porque para ser capital tem que ser um momento do processo de valorização do capital industrial. Então, em algum momento ele tem que ser vendido. Se esses carros lá que estão nos pátios dessa montadora não forem vendidos, vira sucata, deixa de ser capital. Porque não conseguiu, né, passar para a forma seguinte, que é a forma monetária, que é o D', que é a última fase, né, do ciclo. Entendeu? Bom, aí vamos lá, né, dar continuidade aqui, qualquer dúvida vocês tiram, né? Então, veja, essa discussão sobre o capital monetário, né, que pode ser sintetizado aqui nessa fórmula, né, que eu já expliquei cada um dos três estágios, né? Lembrando que esses 3 pontinhos aqui representam a interrupção no ciclo do capital, né, porque ele tem que ingressar na esfera produtiva, né? Toda essa discussão sempre foi pressuposto que o capital produtivo é uma coisa materialmente distinta dos elementos de produção. Por exemplo, sapatos, certo? Vou dar um outro exemplo. Além de sapatos, para pegar os exemplos que eu estou trabalhando aqui, carros, né? Celulares, geladeiras, né? Micro-ondas e por aí vai. Só que existem casos, viu, Alô? E aí entra aí naquela discussão que você me pediu, né? Que você me perguntou lá no início sobre o setor de serviços, né? Você sempre me pergunta isso, você tem interesse. Quer dizer o seguinte, que o Marx chama a atenção que existem processos de produção em que o produto não é um bem material, ou seja, um bem tangível. Aí quais são os exemplos? Indústria de comunicações, a indústria de transporte de mercadoria e pessoas, transmissão de informações, etc. Né? Qual é a especificidade dessa indústria? Produção e consumo não se separam espacialmente nem temporalmente. Né? Não sei se vocês lembram dessa discussão. Aí lembra que eu botei aquela fórmula? Né? Aí a fórmula para todos esses processos de produção, né, que também são capital industrial, essa aqui, ó, DM, né? Qual é a única coisa que não tem? O M', né? Porque você não tem um produto tangível. Correto? É. A gente, ó, aqui não. Vai do P' direto para o D'. Aqui não produz bem tangível. Isso aqui está no próprio livro segundo. Né? Então, todos esses processos de produção aqui, né? Indústria de comunicações, né? Eu falei de indústria de transportes, né? Transmissão de informações. Eu poderia aí, chamar a atenção também da indústria de reparos, de peças e acessórios, né? Por exemplo, essas empresas que prestam serviços de oficina, né? De conserto e reparo, né? De automóveis, de motos, etc. Certo? Vou dar um outro exemplo. Salão de beleza, né? Salão de beleza. Não produz bem tangível no salão de beleza. Você vai lá, né? Produção e consumo não se separa, né? O cara tá lá cortando seu cabelo, você tá consumindo o serviço, né? O cara tá cortando seu cabelo, né? Tanto mulher e homem, não é isso? E, enfim, e ao mesmo tempo que você está consumindo, ele também está produzindo. Não tem como separar no tempo e no espaço. Não é um bem tangível que é produzido aí no caso. Tá? Eu vou falar um negócio, mas para quebrar. Imagine, a mulher sai do cabeleireiro, faz uma escova e aí vai no carro do carona. Quem é casado sabe, eu já fui casado. Aí, aí ela entra, eu baixo o vidro, aí quando vai levantar, não, tem que levantar o vidro, aí o vidro elétrico dá problema, aí o vento bate e fica muito tangível. Aí fica um puto da vida por causa do cabelo que foi quer dizer, eu brincando aqui. Mas eu queria levar essa brincadeira porque
tô até olhando aqui para ele, um autor chamado Neg, que fala de trabalho imaterial, e o outro aqui, Góes. André Gors, que fala do o imaterial. Inclusive, esse livro, quem me pediu para eu ler foi Balanco. As discussões. Aí eu me lembro de essas questões que estão por trás dessas novas tecnologias, que as pessoas acham que ali por si só é algo imaterial, tudo, mas eu fico assim refletindo, ele é imaterial, no conjunto não tem condição de ser algo imaterial por si só, é como se tirasse tudo do processo de valorização sem levar em consideração que por trás da tecnologia da informação vai ter equipamentos que são necessários existir para que haja essa nova tecnologia. Então, na minha assim, maneira de ver, a possibilidade do imaterial por si só, enquanto tal, fica complicado essa afirmação muito... Não, mas é porque é um bem intangível, Laú. É um bem intangível, certo? É um bem intangível. Como o Marx diz aqui, ó, né? O produto do capital produtivo é uma coisa materialmente distinta dos elementos da produção. Isso aqui é materialmente distinto, né, da matéria-prima, dos meios de produção que foram utilizados na fabricação desse celular, bem como da própria força de trabalho, é uma coisa materialmente distinta, certo? Na indústria de comunicação, não se produz uma coisa materialmente distinta dos elementos do capital produtivo, certo? Para produzir informação, é preciso o quê? É preciso equipamentos, máquinas, etc., né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Esses jornais de grande circulação, Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, por exemplo. É a indústria de comunicação aí. Esses grandes jornais de circulação, né? Folha de São Paulo, Valor Econômico, por aí. Eles produzem informação. Para produzir informação, eles precisam de capital produtivo. Precisa de trabalhadores, né? Jornalistas, etc., né? Pessoas que vão escrever os textos, etc. Precisa de tecnologia, né? E precisa também de meio de produção, né? Para produzir, por exemplo, produzir os jornais impressos, né? Por exemplo. Só que, né? Quando a gente paga, né, pela assinatura de um jornal, a gente quer saber da informação. E a informação em si é uma coisa, não é uma coisa física, certo? Não é uma coisa física. Né? É tanto que a gente pode obter uma informação ou através do jornal impresso, ou através né, desses aplicativos que a gente tem acesso às matérias desses jornais. Não é uma coisa física, sabe? No caso da indústria de comunicação, por exemplo. É a mesma coisa com o transporte. A gente paga para, né, o taxista nos levar de um lugar a outro, certo? O produto aí desse processo, né, de deslocamento, né, de pessoas de mercadoria de um lugar a outro, não é algo que é material, que é tangível. O deslocamento em si não é algo tangível. É algo intangível. É diferente desse celular. Isso aqui é algo tangível. Você pode tocar, pode, né? Enfim. E o deslocamento, você pode tocar no deslocamento? Não. A informação você pode tocar? Não. Entendeu? A questão é essa. Aqui a gente paga por algo físico. Não é algo que a gente pode tocar. No caso, né, da indústria de serviços em geral, na indústria de transporte, comunicação, né? Qual outro exemplo que o Marx dá? Na indústria de transmissão de informações, né?
você não tem um produto tangível, uma coisa física que você pode tocar como um celular ou esse mouse. A questão toda é essa. Certo, não entendi. Certo? Então, por isso que é trabalho imaterial. Né? Para trabalho imaterial. Por exemplo, a aula de um professor, o que eu produzo aqui é algo intangível também, que é conhecimento. Conhecimento você não pega, né? Não é uma coisa material que você pega conhecimento. Correto? Você não pega como você pega o celular ou o mouse. Né? Eu estou aqui produzindo a aula, né, para vocês, né? Vocês estão consumindo, né, conhecimento, digamos assim, né? Estão aprendendo mais, etc., economia política. Mas não é algo que você, né? Conhecimento não é uma coisa que você pode, né? Né? Então, é imaterial realmente, é intangível. Mas produz excedente, produz mais-valia, né? E o ciclo do capital dessas empresas, desses processos de produção, pode ser descrito através dessa fórmula. Só não tem o M', porque não é produzido algo tangível. Né? Então, do P vai direto para o D'. Uma universidade, uma escola, ensino médio fundamental privada, o ciclo dela é dado por essa fórmula aqui, ó. Porque o objetivo dela é produzir conhecimento. O conhecimento não é algo Só, tangível. só uma última dúvida, para não ficar chato eu falar toda hora. Quando a gente fala de marcas e patentes, entra como capital, então, assim, então, intangível ou como é que ficaria essa questão? Patente, essas coisas. Não, tecnologia é algo que vai ser. A tecnologia é capital produtivo. Né? É algo que pode ser, como é que se diz? Utilizado na produção. Certo? Utilizado na produção. Então, a tecnologia em si é capital produtivo. Ela permite o aumento da produtividade do trabalho. Ok? As Ok. patentes, né? As patentes, elas são negociadas, etc., são criadas para evitar, né, o acesso, né, dos concorrentes a essas novas tecnologias. Então, a empresa que produziu um novo invento, uma nova tecnologia, ela transforma aquilo ali numa patente em função da concorrência, né, para impedir que seus concorrentes, né, seus principais concorrentes tenham acesso à mesma tecnologia. Somente isso. Aí, qualquer empresa que queira ter acesso à tecnologia vai ter que pagar né, pelo uso da mesma. A empresa que criou. Então, nesse caso, quando ela é a patente e vem uma empresa e compra, a patente, na realidade, é uma mercadoria. Ela funciona no momento como mercadoria, então, não? Se ela for negociada, né? Se ela for, né, o direito, né, o uso da patente for negociado entre empresas, aí passa a ser mercadoria também. Mas a lógica da patente é permitir à empresa, né, que desenvolveu essa nova tecnologia ter vantagem sobre os seus concorrentes direto, impedindo o acesso dos seus concorrentes à patente. Seria mais valia extra que ele A partir precisa. desse momento que esses direitos passam a ser negociados, aí é capital industrial, que passa a ser uma mercadoria, como qualquer outra, certo? Mas é um processo de produção que produz um bem intangível, certo? Produz um bem intangível, pelo menos na minha leitura, né? Aí vai ser expresso através dessa fórmula aqui, ó.
Porque você não está pagando pela tecnologia em si, você está pagando, né, a empresa está pagando pelo o direito ao uso dessa tecnologia. A questão é essa. Se ela viesse negociada, né? Pelo direito ao uso. Entendeu, Alô? Entendi, entendi. É complexo, mas a gente vai entendendo. E É. a leitura vai. Eu ainda não consigo, não estou assim, num ritmo bom de leitura para facilitar a minha compreensão. E aí, para finalizar nessa discussão do capital industrial, o que é que o Marx chama a atenção, né? Que no caso dessa produção, desses processos de produção que não produzem bens tangíveis, né? Todas as leis que o Marx desenvolveu, né? No que diz respeito à produção da mais-valia, são também válidas para esse tipo de indústria, que é a indústria de comunicações, de transporte, né? Então também tem produção de mais-valia absoluta, relativa, né? Tudo aquilo que a gente viu lá no livro primeiro, do Capital. Né? E ele chama a atenção para o seguinte, né? Que o capital industrial é o único modo de existência do capital em que a produção e a apropriação da mais-valia é função do próprio capital. Essa forma condiciona o caráter capitalista da produção. Certo? Então, ela é a principal forma do capital na visão do Marx. Né? Porque ela é responsável pela criação do excedente, pela criação da mais-valia. Então, por isso que a gente fala em nascimento do capitalismo a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Né? Porque antes do século XVIII, eram as outras formas do capital que eram predominantes. O capital comercial, o capital usurário, né, que a gente chama de capital portador de juros. Somente a partir do surgimento do capital industrial que a gente pode falar em capitalismo, em modo de produção capitalista. Então, o nascimento do capitalismo moderno, né, o nascimento do capitalismo moderno dá-se no século XVIII. Então, 3 séculos. Então, o capitalismo é um sistema econômico relativamente novo. Só tem 3 séculos de existência. Uma criança ainda, né, digamos assim. E ele argumenta que todas as outras formas do capital, que a gente vai estudar depois, capital comercial, etc., são subordinadas e modificadas pelo capital industrial, como também só se movimentam com base nele. Então, todas as outras formas, capital financeiro, capital, enfim, capital bancário, capital comercial, todo o desenvolvimento dessas outras formas de capital dependem, né? Estão na dependência do capital industrial. Essa questão é fundamental. E outro elemento importante, né, que eu quero que vocês entendam é que é o capital industrial que condiciona o caráter capitalista da produção. Sem capital industrial, a gente não pode falar de capitalismo. Certo? Não existe capitalismo sem capital industrial. Essa é a grande, né? Então, no caso aqui do Brasil, né, só para citar um exemplo, né, mais próximo da nossa realidade, nosso país começa a se industrializar a partir da década de 30, né, lá no modelo de distribuição de importações. Quer dizer que, né, só se pode falar em capitalismo aqui no Brasil a partir da década de 30 do século XX. É claro que as origens da indústria remontam ao século XIX, segunda metade do século XIX. Mas o capital industrial ele só se torna hegemônico a partir de 30, né, a partir da década de 1930. Então, o capitalismo, a gente só pode falar em capitalismo brasileiro a partir da década de 30 do século XX. Enquanto na Inglaterra, por exemplo, né, já a partir da segunda metade do século XVIII, você já tinha um sistema capitalismo completamente consolidado. Então, essa que é a grande... que essa é uma questão fundamental. Não? Essa é uma questão fundamental.
E aqui são elementos que eu já chamei a atenção, né, na minha, na minha exposição, né, que capital monetário e capital mercadoria, por exemplo, são modos de existência das diversas funções que o capital industrial adota. Né? Então, o capital industrial sempre vai assumir uma dessas formas: capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria. Certo? E aí, para finalizar essa discussão, eu vou ler aqui, né, esses 4 elementos, né, que fazem com que o capital monetário se destaque em relação às outras formas, que é o capital produtivo e o capital mercadoria. Quais esses 4 elementos? Em primeiro lugar, né, a circulação DM, PM', D', que é a circulação típica do capital monetário. O dinheiro constitui o ponto de partida, o ponto de chegada do movimento. Você vê aqui, ó, D'. Ela expressa que não é o valor de uso, mas o valor de troca, que é o objetivo determinante desse movimento. Certo? Isso é muito interessante. Por que isso é muito interessante? Eu li uma reportagem hoje, né? Que saiu na revista Fórum, que diz o seguinte, ó: ex-gestora de Paulo Guedes investiu no maior grupo de funerárias do Brasil na pandemia. Certo? Aí o nome da gestora chama-se Crescer a Capital, né? Que antes era conhecida como Bozano Investimentos, que já teve como sócio, né, o ministro da Economia Paulo Guedes. Passou a investir a partir de agosto de 2020, né? E na época o Brasil tinha 120 mil mortos, né? Ela colocou 350 milhões de reais no Grupo Zelo, especializado em cuidados da morte, Death Care, né? E se tornou sua maior acionista. Ou seja, como as mortes estavam aumentando, né, principalmente a partir de agosto de 2020, lá naquela época já tinha 120 mil mortos, essa empresa começou a investir no ramo funerário. Ou seja, ela viu, né, ela chegou naquele momento uma oportunidade lucrativa de negócio. Ou seja, de valorizar o capital dela. Ou melhor dizendo, de transformar o D em D'. Né? Então, ela passou a investir 350 milhões de reais nesse grupo funerário. Né? E aí, isso aqui, né, essa reportagem está do espírito do que o Marx fala lá no livro segundo, né? Que é o valor de troca, que é o objetivo determinante do movimento dos diferentes capitais industriais. Independentemente do setor da atividade econômica. O caso da Prevent Senior é outro caso também, né? Interessante. Pessoas foram literalmente assassinadas, né? Como o CPI da Covid aí tem demonstrado, né? Nessas reuniões, né? Da CPI, né? Que procura investigar, né? O tratamento dado pelo governo durante toda essa crise aí do coronavírus, né? Da pandemia do coronavírus. Então, o que importa é o lucro, é a valorização, é o valor de troca. Eu me lembrei, Tem nem o que comentar. Diga, Yuli. por favor. Bela oportunidade de ganhar dinheiro, né? Exatamente, com a morte das pessoas, né? Ou seja, o Também. valor de troca é o objetivo determinante. Não é satisfação das necessidades humanas. Ela poderia ter matado a mulher aí. Pode falar, Yuri, eu falo depois.
Não, já falei, eu só disse que ela poderia ter morrido, né? Ela investiu, É, e quis eu me ganhar lembro, dinheiro com a morte das pessoas. eu me lembro do seriado que eu assistia, gostava muito, é o Todo Mundo Odeia o Chris. E nele É, tinha um muito bom. funcionário que ele ganhava dinheiro e ficava, vamos dizer, acalentando as viúvas. E aí, quando alguém morria, ele dizia trágico, mas trágico no sentido figurado, porque para ele era alegria pura. É, uma boa oportunidade de ganhar grana, né? É o capitalismo. E aí a gente vai nas culturas antigas e, primeiras, vamos dizer assim, de caçadores e coletores, a morte entrava numa questão de ser um ritual e Uhum. simplesmente o corpo era queimado e tinha era uma dádiva, vamos dizer assim. Esse sistema ele é muito. Sei não, tem horas que a gente fica assim, como é que a gente consegue viver num sistema desse? Justamente. E a gente tá vendo, né? A CPI da pandemia tá revelando coisas realmente, para dizer o mínimo, né? Impressionantes, né? Revoltantes, né? Então, aqui, ó. Então, essa circulação aqui, que é típica do capital monetário, né? Ela mostra que o processo de produção, né? Aparece como um simples meio de valorização do valor originalmente adiantado como capital, que é o D se transformando em D'. Ou seja, a acumulação de riqueza abstrata, né? Que é o dinheiro, passa a ser um fim em si mesmo. Passa a ser um fim em si mesmo. Inclusive, a própria morte passa a ser vista como um negócio, não? E não como um ritual de passagem, né? Como em culturas antigas. Como a Raul destacou bem aí na fala dele. Né? A morte, enfim, os enterros, etc., sempre eram celebrados, né, em culturas antigas como um ritual de passagem, né? Passagem da vida à morte. A morte agora se torna um negócio no capitalismo, Triste. né? Se torna um negócio no capitalismo, ou seja, a acumulação da riqueza abstrata, né, do dinheiro, passa a ser um fim em si mesmo. Bom, terceiro, né, na forma dinheiro, todo vestígio do valor de uso das mercadorias está pagado por meio da forma sintetizada D'. E, por último, o ciclo capital monetário realizado encontra-se na mesma forma que iniciou seu ciclo, né, na forma de dinheiro. Dessa forma, ele pode recomeçar seu ciclo como capital monetário aumentado. Por conseguinte, o ciclo do capital monetário expressa o processo de valorização e acumulação capitalista. Né? Então, na medida em que essa parte da mais-valia vai ser somada, né, ao capital original, então você vai ter o quê? O processo de reprodução ampliada do capital nos ciclos seguintes. Né? Então, você vai precisar o quê? O crescimento e desenvolvimento econômico. Crescimento e desenvolvimento econômico nada mais é do que a acumulação do capital em escala ampliada. Você começa, por exemplo, com um capital de 10 mil, aí produz uma mais-valia de 1.000. Aí, digamos que dessa mais-valia de 1.000, né, que foi criada, R$ 500 foram capitalizados. Então, no próximo ciclo do capital industrial, ele não vai começar mais como 10 mil, ele vai começar como 10.500. Aí vai, né, normalmente produzir uma mais-valia ao final do processo, parte dessa mais-valia vai ser acrescida ao capital original de 10.500, então, né, a escala da produção vai aumentando ao longo do tempo. 10.500 e assim sucessivamente. Por isso que o capitalismo tem uma tendência expansionista. Por isso que é um modo de produção dinâmico, né? E que tende a se expandir, né? Internacionalmente.
que é o que mostra a própria história, né? Que mostra a própria história. O capitalismo hoje é um sistema mundializado, né? Não existe um país que não seja capitalista, digamos assim. Né? Por quê? Porque o que está na sua origem é o processo de acumulação. É o processo de reprodução em escala ampliada do capital. Então, esse ciclo do capital monetário, ele mostra, né? Ele expressa exatamente a essência, né, da economia capitalista, que é expressa através do processo de valorização e acumulação. Que é o chamado, né, que é ilustrado pela fórmula D de linha. Então, com isso, a gente termina, né, a discussão do ciclo do capital monetário, e aí, na próxima aula, nós vamos ver as particularidades do ciclo do capital produtivo, aí vamos falar da reprodução simples, reprodução ampliada do capital, e depois vamos entrar na discussão do ciclo do capital mercadoria. E depois nós vamos ver os 3 ciclos em conjunto. Né? Os 3 ciclos em conjunto para finalizar essa discussão sobre o ciclo do capital industrial. Alguma Professor, dúvida? não, dúvida não. Eu já fiz as perguntas, até demais. Mas eu posso perguntar assim: teria condição de disponibilizar no SIGA essas transparências, Posso sim. PowerPoint, porque ficaria como um guia de leitura para a gente? Posso sim, Porque tranquilo. aí a gente vai lendo, destacando as coisas que estão mais enfatizadas e fica mais fácil da Tranquilo, gente sem entender. problema algum. Tá bom. Yuli, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Tudo ok. Gostaram da aula? Sim, eu pergunto logo se vai ter aula ou não, porque eu já me preparo. Porque assim, eu vou ter que ser sincero, eu tenho uma facilidade de entender a economia através do capital do que com. Pessoal, assim, porque tem uma lógica imanente que a gente vai relacionando uma coisa com a outra, não é uma coisa puramente analítica, né? É que é a questão da Uhum. lógica dialética das coisas, por exemplo, quando foi dada aí essa questão do ciclo do capital industrial, partindo do capital financeiro, veja que existe uma dialética aí de um capital negar o outro, mas ao mesmo conservar e transformar e elevar como se fosse aquela ideia de, de que há uma oposição de contrários, mas não é contraditório, é como se fosse uma coisa leva a outra, mas no seu conjunto ele se opõe, mas se opõe no sentido de fazer o movimento do capital. Representa uma unidade, que é o movimento do capital em seu conjunto. Isso. Então a gente Exatamente. entende melhor como dessa maneira, porque se ficar naquela coisa, você que está gravando, eu sei que, por exemplo, o pessoal do mainstream fala muito de formação bruta de capital fixo. Essa é que seria a ampliação do, da indústria, sei lá. Mas nessa perspectiva, a gente vai entendendo que o capital não é só capital fixo. Né? Ele é uma coisa muito mais processual do que fixa mesmo, como o próprio nome está dizendo. Né? Na verdade, a economia neoclássica ela tem uma abordagem mais microeconômica, né? A abordagem mais macro mesmo do conjunto é mais na economia keynesiana e economia marxista, né? Então, o que a gente aprende em microeconomia, teoria da firma, etc., isso é como é que se diz? É um reflexo da própria da, da revolução marginalista, né? Que passa da ênfase aos aspectos microeconômicos, etc. Então, isso às vezes é muito mais abstrato, né, do que a economia marxista, por exemplo, né? Até porque, assim,
Você vê que eu estou fazendo análise aqui, né, recorrendo à abstração, etc., mas eu sempre procuro dar um pouco mais de concretude, né? Então, eu sempre parto de exemplos concretos, então isso facilita um pouco mais a compreensão dos alunos, né? Então, eu falo de empresas reais, né? O Brastemp é uma empresa real, a Samsung, né? A Ford, esses exemplos que eu estou sempre, né? Então, eu procuro sempre relacionar o conteúdo abstrato, né, da discussão, né? A abstração com um aspecto concreto das coisas, né? Com o movimento real das empresas capitalistas, né, digamos assim. Então, acho que isso acaba facilitando um pouco, né? Não sei, ó. Pelo menos, eu acho que talvez isso ajude muito aí os alunos, né? Sei lá, não sei. Bom, eu já mandei, viu, Alô? Já mandei os slides, viu? Lá no Tá. Cigarra, aí o Li também, viu? Se quiser ter acesso, já está disponível aí para vocês. Eu E a vou. aula eu olhei aqui, eu acho que eu não recebi a aula passada. Obrigada. Eu Recebi. também não recebi, não. Ah, então eu já vou mandar ainda hoje, viu? Eu mando ainda hoje, já vou mandar logo agora, porque então acho que, não sei. Eu pensei que eu tinha mandado, mas eu vou mandar hoje. Foi até bom vocês terem falado isso, para eu ficar esperto aqui. Eu já vou mandar ela de terça-feira, mas, enfim, é bobagem. Daqui a pouco ela vai estar disponível aí no e-mail de vocês. E nos vemos na próxima semana, viu? Nos vemos na próxima É, semana, vamos discutir o ciclo capital produtivo, mercadoria, se der para chegar já no, né? E depois fazer a discussão da rotação do capital para a gente já finalizar o assunto da primeira unidade. tá certo. Ok? Deixa eu Ok. só ver aqui. Até inclusive eu já mandei o livro 2, né? Para vocês, né? O Capital da Boitempo, Eu né? vi. Em PDF. Bom, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação.